I am coming to you today at this time, East African time. Bem, povo abençoado, eu estou vindo até vocês neste tempo, nesta hora, no horário da África Oriental. And it serves me indeed a great pleasure and honor and privilege to come to you at this time. E é para mim um grande privilégio e prazer e honra vir até vocês nesta hora. This is a tremendous moment in the history of the church. Este é um tremendo momento na história da igreja. When the revival of preparing the way for the coming of the Messiah is on. Quando o avivamento de prepare o caminho para a vinda do Messias está acontecendo. And every nation is given the exact opportunity. E a cada nação tem sido dada exatamente a mesma oportunidade To be able to prepare for the glorious coming of the Messiah. para poderem preparar-se para a gloriosa vinda do Messias. So this moment is unequaled. This is a moment like no other. Então este momento é incomparável, este momento é como nenhum outro. Ever since the church was conceived, ever since the church was launched at the Calvary. Desde que a igreja foi gerada, desde que a igreja foi inaugurada na cruz do Calvário. This is a very powerful time in the history of the church. Este é um tempo muito poderoso na história da igreja. This hour we are seeing a tremendous churning and stirring of the church by the Holy Spirit. Nesta hora, nós estamos vendo um tremendo mover e um tremendo despertamento da igreja pelo Espírito Santo To prepare for the owner of the church, the one that died for the church. para prepará-la para o dono da igreja, aquele que morreu pela igreja, Our Lord and Savior, Christ Jesus the Messiah. o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o Messias. And it's been a wonderful, wonderful time, a very mighty time. E tem sido um tempo muito maravilhoso, um tempo muito poderoso. Ever since the Lord launched this mission on preparing the way for the glorious coming of the Messiah, Desde que o Senhor inaugurou esta missão de preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias, we know very well that the original mission of the church, nós sabemos muito bem que a missão original da igreja, the Lord set out the church, quando o Senhor estabeleceu a igreja, was to be able to connect mankind to heaven. era poder conectar a humanidade com o céu. Again, Novamente, let us remember the original mission of why the Messiah started the church. vamos nos lembrar da missão original, do porquê o Messias inaugurou a igreja. The Messiah was sent to connect fallen man, mankind, the world, to heaven. O Messias foi enviado para conectar o homem caído, a humanidade caída, o mundo com o céu. And so, when he launched the church, he birthed out the church. Então, quando ele inaugurou a igreja, quando ele deu à luz a igreja And launched the church at Pentecost, e inaugurou a igreja em Pentecostes, the purpose remained and remained to connect mankind to heaven. o propósito permaneceu e permanece: conectar a humanidade com o céu. And along the way, you know very well the narrative of the church. E ao longo do caminho, vocês conhecem muito bem a narrativa da igreja, That along the way the church lost direction and lost way. que ao longo do caminho a igreja perdeu a direção e perdeu o caminho, But that did not surprise the Lord because it was long foretold. mas isto não surpreendeu o Senhor, porque isto foi profetizado há muito tempo. It was long prophesied that there would be a fall, there would be apostasy. Foi profetizado há muito tempo que haveria uma queda, que haveria apostasia, And there would be need for a refreshing, e então haveria necessidade de um refrigério, a renewal, a revival, um renovo, um avivamento, a resuscitation, a rehabilitation of the church.
uma ressurreição e uma reabilitação da igreja. And that's why when the mission that is inscribed in the Bible was launched upon the release of these two prophets of heaven, E é por isso que a missão que está descrita na Bíblia foi inaugurada quando estes dois profetas do céu foram liberados, foram enviados. then I am saying it has been a beautiful time, a wonderful time, an awesome time, a refreshing time. Então eu estou dizendo que este tem sido um tempo lindo, um tempo maravilhoso, um tempo fantástico, um tempo de refrigério. Because finally again, Porque finalmente, novamente, heaven has been connected to the earth has connected to heaven, o céu tem sido conectado com a terra e a terra tem sido conectada com o céu to fulfill the original mission of the church. para cumprir a missão original da igreja. You know, over time the church has done other things. Vocês sabem que ao longo do tempo a igreja tem feito outras coisas. The church has engaged herself in other procedures, practices and ways. A igreja tem se envolvido com outros procedimentos, outras práticas e outros caminhos. And in so doing she has lost contact with heaven. E ao fazer isto, ela perdeu o contato com o céu. But when the Lord sent us, Mas quando o Senhor nos envia, you can see that again the ministry of Christ the Messiah was fully restored. vocês podem ver que novamente o ministério de Cristo Jesus, o Messias, foi totalmente restaurado. To connect the church, connect fallen man, connect the world to heaven. De conectar a igreja, de conectar o homem caído, de conectar o mundo com o céu. And that's why you see the visitation of the cloud of God has been coming to the earth. E é por isso que vocês veem que a visitação da nuvem de Deus tem vindo à terra. The visitations again, God is connected to the earth. As visitações novamente, Deus está conectado com a terra. Heaven is connected to the earth. God is connected to his people again. O céu está conectado com a terra e Deus está conectado com o seu povo novamente. And that's the importance. If you did not know, Então, se você não sabia, esta é a importância. that has been the full message, the complete message of the visitations you see in Menengai. Esta tem sido toda a mensagem completa das visitações que vocês têm visto em Menengai, Kisumu, Kapkatet, Kericho, the visitations you see in Lima, Peru. em Kisumu, Kapkatet, Kericho e as visitações que vocês viram em Lima, Peru. But today I come to you with a lot of great, wonderful joy in my heart. Praise the Lord. Mas hoje eu venho a vocês com muita graça e uma maravilhosa alegria no meu coração, diz o Senhor. Why? Because eventually you see the repentance taking root in this land. Por quê? Porque eventualmente vocês veem o arrependimento criando raízes nesta nação. You see that the revival that the Lord has brought to this land Vocês veem que o avivamento que o Senhor trouxe a esta nação surpasses human effort, transcende o esforço humano, surpasses human frustration, transcende a frustração humana, surpasses all human calculations. transcende todos os cálculos humanos. Why? Because I now can put together Por quê? Porque agora eu posso juntar, from the article that the Standard newspaper wrote yesterday, a partir do artigo que o jornal Standard escreveu ontem, the article that covered fully the meeting of the Lord that took place on March 24th. o artigo que fez uma cobertura completa da reunião do Senhor que aconteceu em 24 de março The year 2019 do ano de 2019, at the Central Park in Nairobi here. em Central Park, Nairobi, aqui. You can see very clearly that that is now an act of repentance from the Kenyan media.
Você pode ver muito claramente que isto é agora um ato de arrependimento da mídia queniana. The Kenyan media now repenting and saying, no, A mídia queniana agora se arrependendo e dizendo: não, we did not understand this. nós não entendemos isso. We may not have known him, Talvez nós não tivéssemos conhecido ele. but this is now who he is. Mas neste artigo agora é quem ele é. This is now who these prophets are. Isto é agora quem são estes profetas. And published word for word E publicaram, palavra por palavra, the message that was given by the Lord da mensagem que foi dada pelo Senhor on March 24th, the year 2019, no dia 24 de março do ano de 2019, at Central Park, Nairobi. em Central Park, Nairobi. So this is a very refreshing time. Então este é um tempo de grande refrigério. This is a powerful time when you put it together with the National Assembly. Este é um tempo muito poderoso quando você junta isto com a Assembleia Nacional. The lawmakers of this country within the Parliament building Os legisladores deste país, no prédio do parlamento, coming together also and saying, no, 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 no. também se reuniram e disseram: não, 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 não. The mightiest prophets of the Lord we know. Nós conhecemos o poderoso profeta do Senhor. What they stand for we know. Nós conhecemos a posição dele. And look now, all that was written was fake and false against them. E olhem agora, tudo aquilo que foi escrito é falso e é mentira contra eles. You put all together, you see a nation that is repenting. Quando você junta tudo isto, você vê uma nação que está se arrependendo. And I know also that I've been receiving from the highest authorities on all this. E eu também sei que eu tenho recebido das altas autoridades a respeito de tudo isso. And the message has been very clear that we repent. E a mensagem tem sido muito clara que nós nos arrependemos. That we repent that such a thing could happen in this land. Que nós nos arrependemos que uma coisa como essa pudesse ter acontecido nesta nação. That we need the help of the Lord E que nós precisamos da ajuda do Senhor for this nation to navigate her way into her posterity, her future. para que esta nação possa navegar neste caminho em direção à sua posteridade, ao seu futuro. Whether while still on the earth Quer seja enquanto ela ainda estiver na terra or eternally, in eternity, into heaven. ou eternamente, na eternidade no céu. So this is an awesome time. When I looked at that article yesterday with the bishops here, Então este foi um tempo maravilhoso quando eu vi este artigo com os bispos aqui. then I realized, and previously, I think, past weeks before Central Park, Então eu entendi que previamente, eu acho que algumas semanas antes de Central Park, they took it upon themselves to advertise the meeting free of charge. eles decidiram fazer a propaganda da reunião sem cobrar nada. Half page, quarter page. Meia página, um quarto de página, It's very expensive practice to do. algo que seria muito caro para se fazer. And that is an act of repentance by this nation. Então, esta é uma atitude de arrependimento por esta nação. And really, really, it goes a long way to underscore the fact that this nation is remorseful. E realmente levou um tempo para então enfatizarmos o fato de que esta nação está arrependida And this nation is beginning to understand e que esta nação está começando a entender the treasure of revival that the Lord has deposited here. o tesouro do avivamento que o Senhor tem depositado aqui. And so I think this finally should bring to finality Então eu acho que isto finalmente traz a um final all this that you people have gone through, de tudo isso pelo qual vocês têm passado, the pains you people have gone through, as dores pelas quais vocês passaram, because now you see the truth has been published.
Porque agora vocês veem que a verdade foi publicada. The message of the coming of the Messiah. A mensagem da vinda do Messias. There is no greater thing Não há nada maior than to see a national newspaper in the land do que ver um jornal nacional na nação publish about the glorious coming of the Messiah. publicar a respeito da gloriosa vinda do Messias. And you know the paper is circulated all over the country. E vocês sabem que o jornal circula por todo o país. So now that helps to cure. Então, isto ajuda a curar. That helps to cure the malady, the infirmity Isto ajuda a curar o mal, a enfermidade that had been inflicted, que tinha sido infligida, attempted to be inflicted upon the mission of the Lord. que tentaram infligir sobre a missão do Senhor. And that now again positions Kenya Então isto novamente posiciona o Quênia to the same advantage place they have been before. no mesmo lugar vantajoso no qual eles estavam antes. But now you can also look at Kenya at their worst. Mas também você pode olhar para o fato de que o Quênia, no seu pior momento, Look at all those pictures that you see on JesusIsLordRadio.info. olhem todas aquelas fotos que vocês podem ver no site da rádio JesusIsLord.info. And you see that Kenya at her worst E você vê que o Quênia, no seu pior momento, still has the biggest revival on the face of the earth. ainda tem o maior avivamento da face da terra. So surely I can see very clearly that the gains have been preserved. Então, certamente, eu posso ver muito claramente que os frutos têm sido preservados, That the gains are here, even as the Lord navigates this mission to other nations. que os frutos, a conquista está aqui, mesmo que o Senhor agora navegue esta missão para outras nações. But the gains are here. Mas o fruto, aquilo que foi conquistado, está aqui. The gains for the Messiah must be preserved. As conquistas do Messias têm que ser preservadas. And I'm also happy that until now, E eu também estou feliz de que até agora, I know that as the Lord prepares to launch his two prophets to Israel, que enquanto o Senhor se prepara para enviar os seus 2 profetas para Israel, until now though, the Lord has not mentioned the time. entretanto, até agora, o Senhor ainda não mencionou o tempo. So still again, from this place the Lord is going to transmit Então, ainda novamente, a partir deste lugar, o Senhor vai transmitir the announcement and the instruction regarding the glorious coming of the Messiah. os anúncios e as instruções a respeito da gloriosa vinda do Messias. He's going to transmit Ele vai transmitir the announcement o anúncio and the instruction e a instrução for the glorious coming of the Messiah para a gloriosa vinda do Messias. from this place, from Kenya, Deste lugar, do Quênia, to all other nations. para todas as outras nações. And even as the Lord does that, E mesmo enquanto o Senhor faz isto, even as the Lord does transmit the announcement, e mesmo enquanto o Senhor transmite o anúncio, the instruction and the message on the glorious coming of the Messiah, a instrução e a mensagem a respeito da gloriosa vinda do Messias, and the daily conversation God has been having with the church, a conversa diária que o Senhor tem tido com a igreja. ever since he sent these two prophets, you have seen the living God. Desde quando ele enviou estes 2 profetas, vocês têm visto o Deus vivo, The God of the Bible. o Deus da Bíblia. Because on a daily basis, you see there's a conversation Porque em uma base diária vocês veem que há uma conversa regarding the coming of the Messiah, a respeito da vinda do Messias, regarding the church. a respeito da igreja. And I know that for a long time, E eu sei que por muito tempo I have not shared with most of you eu não compartilhei com a maioria de vocês
But at the center of this mission Mas no cerne, no centro desta missão, is the redemption of Israel, está a redenção de Israel, the national revival of Israel. o avivamento nacional de Israel. So all these processes that you hear, the conversation regarding relocation, Então, todo este processo que vocês estão ouvindo, estas conversas a respeito de relocação, de mudança, regarding launching from Israel, a respeito de enviá-los de Israel, all these are within the paradigm, within the framework tudo isso está dentro do paradigma, dentro da estrutura. the grand master plan for which this mission was launched on the earth. O grande plano mestre para o qual esta missão foi liberada na terra. That eventually, as the Gentile church, the Gentile mission is launched, Mas, eventualmente, enquanto a igreja dos gentios, a missão para os gentios está acontecendo, within the heart, and the heart of that mission, entretanto, dentro do coração, o coração desta missão, the rapture of the Gentile church, depois do arrebatamento da igreja dos gentios, is the redemption of Israel. está a redenção de Israel. So Israel is always sitting at the center of all this. Então Israel está sempre posicionada no centro de tudo isso. But we saw very clearly, blessed people, Mas nós vimos muito claramente, povo abençoado, that the conversation the Lord had at Central Park, Nairobi, que a conversa que o Senhor teve em Central Park, Nairobi, was very well pegged, foi muito bem cravada, very well riveted muito bem rebitada on the mission of the Christ, na missão do Cristo, the original mission of the Christ, na missão original de Cristo and on the mission of these two mega prophets of eternity, e na missão destes dois mega profetas da eternidade, the prophets of the rain, the prophets of the fire, os profetas da chuva, os profetas do fogo. That mission is simple: E esta missão é simples, to separate unto the Lord a people, é separar um povo para o Senhor. a people unto the Lord. And that's why Um povo para o Senhor. E é por isso you saw me read at Central Park que vocês me viram ler em Central Park the book of Revelation, chapter 18, verse 4, o livro do Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, which I still read again now for you. o qual eu ainda vou ler para vocês agora. The book of Revelation, chapter 18, verse 4. O livro do Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. And before I read that, I want to bring to you the greatest joy E antes de eu ler isto, eu quero trazer para vocês a maior alegria, the message of good tidings that I bring today, as mensagens de boas novas que eu trago hoje. is that there is going to be a mega healing service in this land. É que vai haver um mega serviço de cura nesta nação. And the Lord is going to cause these two tremendous prophets to decree from their residence in Nairobi, E o Senhor vai chamar estes dois tremendos profetas para decretar a partir de sua residência em Nairobi. and again you are going to gather yourselves in approximately 84 stadiums, E novamente vocês vão se reunir em aproximadamente 84 estádios. and of course plus those globally who will care to do so. E é claro que aqueles também globalmente que quiserem fazer a mesma coisa. And the doctors will start earlier. E os médicos vão começar mais cedo. I will let you know when they should start going out. Eu vou avisar vocês quando eles devem começar a sair. Probably in the next 3 weeks or so, or 4. Provavelmente nas próximas 3 ou 4 semanas. 3 weeks, then I'll release the doctors and the medical teams 3 semanas e então eu vou liberar os médicos e as equipes médicas to go deep into the villages and start looking for the crippled, para ir profundamente nas vilas e começar a procurar os aleijados that have been abandoned there, que foram abandonados lá, the blind that have been abandoned there,
Os cegos que foram abandonados lá. for whom there are no appliances in hospitals, Aqueles para quem não há equipamento nos hospitais, to address their disabilities, their problems, their sicknesses. para tratar as suas incapacidades, os seus problemas, as suas enfermidades. I think about 4 weeks from now, in about 4 weeks' time, Eu penso que por volta de 4 semanas, daqui 4 semanas, I will be able to release the pastors, the overseers, the bishops, então eu poderei liberar os pastores, os supervisores, os bispos and the doctors, the senior directors of medical services, e os médicos, os diretores sêniores de serviços médicos, that the Lord has privileged us with. os quais o Senhor nos concedeu o privilégio de ter. Remember, only Kenya does this. Lembrem-se que somente o Quênia faz isso. In all those countries abroad, I've never seen the directors of medical services coming Em todos aqueles países no exterior, eu nunca vi diretores de serviços médicos sêniores vindo and saying, can we verify for you e dizendo: será que nós podemos verificar para você the patients and the disabilities, os pacientes e as incapacidades, such that when the Lord does heal them, the glory is bigger. para que quando o Senhor realmente curá-los, a glória é maior? Only Kenya does this. Somente o Quênia faz isso. But I guess this is still a learning curve, a classroom for all the other nations. Mas eu creio que isso ainda é um aprendizado, é uma sala de aula para as outras nações. But in about 4 weeks' time, Mas por volta de 4 semanas, I'm going to be sending out the bishops, the senior presiding bishops, os bispos sênior que presidem, the senior overseers, the senior pastors, the senior medical team, os supervisores sêniores, os pastores sêniores, as equipes médicas sêniores, led by the deputy directors of medical services, conduzidas pelos diretores de serviços médicos with the senior assistant directors of medical services. e os assistentes sêniores de serviços médicos. We have all the senior doctors, consultants, and specialists Nós temos todos os médicos, consultores e especialistas who are involved in this surgeon, que estão envolvidos nisto, os cirurgiões, and they will go out to the villages and pull out those abandoned. e eles vão até as vilas e vão tirar para fora os abandonados, The abandoned cripples, the abandoned blind, os aleijados abandonados, os cegos abandonados, the abandoned deaf, os surdos abandonados, those who are in the village huts, aqueles que estão nos corações das vilas, like some of them, the Nyabutos, we know very well in Kisii, alguns deles como os Niabutos que nós conhecemos muito bem em Kisii, Nyamira area, Kisii there, na região de Niamira, lá em Kisii. that the Nyabutos, it was a complete family that was totally crippled. Os Niabutos, como nós vimos, há famílias inteiras que são totalmente aleijadas. When we went there, we know what we found. Quando nós fomos lá, nós vimos o que nós encontramos. We found them, they had no help. Nós descobrimos que eles não têm ajuda nenhuma. They were helping themselves there, relieving themselves in the house. Eles estavam se virando sozinhos, fazendo suas necessidades dentro da casa. And on their own, and they were crippled, 3 of them. E eles estavam lá por conta própria, 3 aleijados. That is the kind of dilapidation until the Lord raises. Este é o tipo de dilapidação até que o Senhor os levantou. Raised them, lifted them from the soil. Os levantou, literalmente os levantou do solo. He lifted them up from the sand. Ele os levantou da areia. And now they are walking. E agora eles estão andando. They're doing their life as normal now. Eles estão vivendo suas vidas como normais agora. Now they are people again. Agora eles são pessoas novamente. So these are the kind of people we are going to ask the doctors to go out and pull out from the villages. Então este é o tipo de pessoas que nós vamos pedir para os médicos irem e tirarem para fora das vilas. Abandoned, those who don't have fare. Abandonados, aqueles que não têm como se locomover. The villages, even villagers gave up on them. E até o povo de suas próprias vilas já desistiram deles. Stopped caring for them. Pararam de cuidar deles.
And so these are the cripples and the blind, Então, estes são os aleijados e os cegos, and the deaf and the mute and the paralytics and the lame. os surdos, os mudos, os paralíticos e os mancos, Spinal cord injuries, the cancers, the tumors as lesões da coluna, os cânceres, os tumores, that we are going to pull out into your 84 stadiums que nós vamos trazer para os seus 84 estádios. about 3 to 4 weeks from now. I will announce it. Por volta de 3 a 4 semanas a partir de hoje, eu vou anunciar When the senior presiding bishops should lead teams out quando os bispos presidentes devem então enviar as suas equipes to bring all the sick out into your stadium, para trazer todos os enfermos aos seus estádios, 84 of them or more. 84 estádios ou mais, And then the Lord will make a decree from Nairobi here e então o Senhor vai fazer um decreto a partir de Nairobi aqui, and then from our head offices in Nairobi here, e então a partir do escritório central aqui em Nairobi, and then you will see what will happen in the land. It will be a wonder. e então vocês vão ver o que vai acontecer nesta nação. Será um espanto. Because the healing anointing that I've seen the Lord release from these two tremendous prophets of eternity Porque a unção de cura que eu vi o Senhor liberar destes dois tremendos profetas da eternidade is very shocking. é muito chocante. This time around, it's absolutely shocking. Desta vez é absolutamente chocante. The freshest anointing and very deep. A unção mais fresca e muito profunda. And when He put me within that presence in front of His throne room, E quando Ele me colocou naquela presença diante da sala do seu trono, and He showed me that healing service, e Ele me mostrou aquele serviço de cura, then even the glory of the Lord like a mist, então até mesmo a glória do Senhor como uma neblina, pure white glory, came and swept through. uma glória branca e pura veio e varreu através do lugar. And with a sound, like a hissing holy sound, passing, E como um som sibilante passando, just passing around, it was with like mist, simplesmente passando como uma neblina. the glory white like mist. A glória branca como uma neblina. It was such a tremendous, astounding visitation E foi uma visitação tão tremenda e tão espantosa before the throne of God Yahweh, diante do trono de Deus Yahweh, the one that has sent me aquele que me enviou to prepare the way for the darling of heaven, for the King, para preparar o caminho para o amado do céu, o rei Amalek, that is coming. Hamelech, o rei que está vindo. Now the book of Revelation chapter 18, verse 4, Agora, o livro do Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, again, it says, novamente, ele diz: Then I heard another voice from heaven saying, Então ouvi outra voz do céu dizendo: Come out from her, my people. Retirai-vos dela, meu povo. Come out from her, comma, Retirai-vos dela, vírgula, my people, comma, meu povo, vírgula, so that you may not share para não serdes cúmplices in her sin, do pecado dela, neither participate para não participardes in her plague. dos flagelos dela. So this is very powerful, beloved people. Então isto é muito poderoso, povo amado. The Lord is commanding a separation of His people at this hour. O Senhor está comandando uma separação do seu povo nesta hora. He's commanding that His people be separated at this hour. Ele está comandando que o seu povo seja separado nesta hora. Why? Because the Messiah is coming. Por quê? Porque o Messias está vindo. The glorious coming of the Messiah has drawn nigh. A gloriosa vinda do Messias está mais próxima. And so the Lord is now separating His people, as we saw from Central Park, Nairobi. Então o Senhor está agora separando o seu povo, como nós vimos em Central Park, Nairobi.
And he's using the blood of Jesus, E ele está usando o sangue de Jesus, like he did in Egypt como ele fez no Egito, before the plague struck. antes que a praga os golpeasse. He's using the tremendous wonder-working blood of Jesus Ele está usando o sangue de Jesus, que opera tremendas e maravilhosas obras, to separate out his people. para separar o seu povo. And you see the same in the book of Isaiah chapter 48, E você vê a mesma coisa no livro de Isaías, capítulo 48, verse 20, where he says, versículo 20, onde ele diz: Go forth out of Babylon, Saí de Babilônia, flee from the Chaldeans, fugi do meio dos caldeus, with the voice of singing, declare, anunciai isto com voz de júbilo, em cânticos. tell this, cause it to go forth, even to the end of the earth, Proclamai-o e levai-o até o fim da terra. say, the Lord has redeemed his servant Jacob. Dizei: o Senhor redimiu o seu servo Jacó. He's talking about a separation that takes place Ele está falando de uma separação que acontece at this point in time again, neste ponto do tempo novamente, separating his people from the others, separando o seu povo dos outros, that they may not suffer the plagues, para que eles não sofram as pragas, they may not suffer what the other will suffer. para que eles não sofram o que os outros vão sofrer. Again, separating and essentially dividing the earth Novamente, separar é essencialmente dividir a terra into two portions and two populations. em duas porções, em duas populações. The book of Romans, O livro de Romanos, Romans chapter 6, Romanos capítulo 6, talks about the same separation. ele fala a respeito da mesma separação. But before I read Romans chapter 6, I would like to read Jeremiah chapter 51. Mas antes de eu ler Romanos capítulo 11, eu gostaria de ler Jeremias capítulo 51. Jeremiah 51, 44 and 45, blessed people. Jeremias 51, 44 e 45, povo abençoado. And he says the following about Jeremiah. I'll get back to 50 also. E ele diz o seguinte a respeito em Jeremias, e eu vou voltar aos 50 também. But Jeremiah 51, 44 and 45 says, Mas Jeremias 51, 44 e 45, ele diz. again I'm reading amplified. Novamente, eu vou ler na versão amplificada. He says, Ele diz: and I will punish and execute judgment upon Baal, E eu castigarei e executarei o juízo sobre Bel, the god in Babylon, o Deus na Babilônia, and take out of his mouth e vou tirar da boca dele that he has swallowed up, aquilo que ele engoliu, the sacred vessels and the people of Judah and elsewhere, os vasos sagrados, o povo de Judá e dos outros lugares who were taken captive. que foram levados cativos. The nations will not flow anymore to him. As nações nunca mais fluirão para ele. Yes, the wall of Babylon Sim, o muro de Babilônia has fallen. caiu. And we have other versions too of the same. E nós temos outras versões também da mesma escritura. Jeremiah 51, Jeremias 51. he says, verse 44, 45. Ele diz no versículo 44, 45. In King James he says, 44, 45. Na versão King James ele diz, versículos 44 e 45. And I will punish Baal in Babylon, E eu punirei Bel em Babilônia, and I'll bring forth out of his mouth e eu vou tirar para fora da sua boca that which he had swallowed up. aquilo que ele tinha engolido. And the nations shall not flow together
any more unto him. E as nações não mais fluirão juntas para ele. Yea, the wall of Babylon shall fall. Sim, o muro de Babilônia cairá. And then he goes 45. Então ele vai para o versículo 45. My people, go ye out of the midst of her. Meu povo, saí do meio dela. Deliver ye every man his soul Que cada homem salve a sua alma from the fierce anger of the Lord. do brasume da ira do Senhor. Again, when you read it from the New American Standard, it says, Novamente, quando você lê na versão New American Standard, ele diz: I will punish Baal in Babylon, Eu punirei Bel na Babilônia, and I'll make what he has swallowed come out of his mouth. e farei com que aquilo que ele engoliu saia da sua boca. The nations will no longer stream to him. As nações não mais fluirão para ele. Even the wall of Babylon has fallen down. Até mesmo os muros de Babilônia caíram. NIV says, A versão NVI diz: I will punish Baal in Babylon Eu punirei Bel em Babilônia and make him spew out. e farei com que ele vomite. Puke out, vomit, Cuspir fora, vomitar, what he has swallowed. o que ele engoliu. The nations will no longer stream to him, E as nações não mais fluirão para ele. and the wall of Babylon will fall. E o muro de Babilônia cairá. Come out of her, my people. Sai fora dela, meu povo. Run for your lives. Corram para salvar suas vidas. Run from the fierce anger of the Lord. Fujam da ira feroz do Senhor. And this conversation has been well spoken eloquently Esta conversa foi muito bem falada e eloquentemente in the message that was delivered at Central Park na mensagem que foi entregue em Central Park on the 24th of March this year, the year 2019. no dia 24 de março deste ano, do ano de 2019, When the Lord spoke very clearly with absolute certainty quando o Senhor falou muito claramente com absoluta certeza that there is a tribulation that is coming que há uma tribulação que está vindo and the great tribulation that follows that. e a grande tribulação que vem em seguida. And all that is well inscribed in the Bible. E tudo isto está muito bem descrito na Bíblia. And everybody now is a little bit enlightened on what is coming to the earth. E todos agora estão tendo mais entendimento daquilo que está vindo à Terra. But he's saying Mas ele está dizendo that every time before such a storm hits the earth, que toda vez antes que uma tempestade como essa atinja a Terra, the Lord has a protocol that he executes. o Senhor tem um protocolo que ele executa. He always separates his people from the wrath. Ele sempre separa o seu povo da ira. There are certain people that he endears himself to. Há um certo povo a quem ele é muito afeiçoado. He calls my people his people. Ele os chama meu povo, o povo dele. And then he separates them from the storm, the thunderstorm. E então ele os separa da tempestade, da grande tempestade, From the wrath that is coming. da ira que está vindo. We all know that the Lord is coming to judge Todos nós sabemos que o Senhor está vindo para julgar this wicked world, the Antichrist, este mundo pecaminoso, o anticristo and the entire world that will be worshiping the devil at that time, e o mundo inteiro que estará adorando o diabo naquele tempo, at that point in time. naquele ponto no tempo. And so, this message of separation, blessed people, Então, esta mensagem de separação, povo abençoado, is the one I pronounced in today. é isto que eu estou pronunciando para vocês hoje. As we celebrate the fact that Kenya is now getting back to our feet. Enquanto nós celebramos o fato de que o Quênia está se levantando novamente, Kenya is now resuscitating. o Quênia agora está ressuscitando. She's taking back her position. Esta nação está reassumindo a sua posição.
She's regaining, she's beholding our glory again. O Quênia está reconquistando, está retomando a sua glória novamente. The revival that the Lord has placed in this land again. O avivamento que o Senhor colocou nesta nação novamente. The newspapers, the secular newspapers, Os jornais seculares are publishing the message of the glorious coming of the Messiah. estão publicando a mensagem da gloriosa vinda do Messias. What a greater time in the land. Que tempo grandioso nesta nação! And I want to declare today there to be massive celebration across this country. E eu quero declarar hoje que deve acontecer celebrações massivas por todo este país. That now finally in every office, Mas agora, finalmente, em cada escritório, in every marketplace, in every street, em cada local de comércio, em cada rua, people can read about the glorious coming of the Messiah. as pessoas podem ler a respeito da gloriosa vinda do Messias. That is a big achievement what the Standard newspaper has done. Esta foi uma grande conquista que o jornal Standard fez. They have done a big thing. Eles fizeram uma grande coisa. The other time it was the K24 TV Da outra vez foi a TV K24 that brought out the message of the Lord que trouxe a mensagem do Senhor, and defining the stripes of the moment of the hour definindo os sinais deste momento, desta hora, when the Lord commanded from Italy quando o Senhor comandou da Itália that in Lima, Peru, when the two prophets walked there, que em Lima, Peru, quando os dois profetas andarem lá, that heaven would open and then rain would come. que os céus iriam abrir e então a chuva iria descer. Then it rained even crystals and dust of gold. Então ele fez chover até mesmo cristais e pó de ouro. And so I just want to re-emphasize this entire message. Então, eu somente quero reenfatizar toda esta mensagem At this hour, when Kenya now nesta hora, quando o Quênia agora is beginning to celebrate getting back to our feet, está começando a celebrar e então voltando a levantar-se, because the healing services are coming, porque os serviços de cura estão vindo, the word explosion will continue, as explosões da palavra vão continuar, the word exposition of the word will continue. The Word Expo, a exposição da palavra vai continuar. Then it's such a powerful time Então é um tempo tão poderoso, because many quarters from the authorities in the land, porque muitos gabinetes das autoridades nesta nação, they have called me and told me, continue with the word explosion in this land. eles me ligaram e me disseram: continuem com a explosão da palavra nesta nação. They have called me and told me Eles me ligaram e me disseram: that is a mega transformation that is taking place in the land. esta é uma mega transformação que está acontecendo na nação. The lives of people are being transformed. As vidas das pessoas estão sendo transformadas. People are being prepared for eternity. As pessoas estão sendo preparadas para a eternidade. People are being told to be more righteous, As pessoas estão sendo ensinadas a serem mais justas, to be holy, to be repentant. serem santas, arrependidas. There's no awesome, greater thing Não há nada maior nem mais maravilhoso to happen to a populace, a people, a nation, que possa acontecer com uma população, um povo, uma nação, than to see their eventual transformation do que ver uma real transformação deles to be a more righteous population. para ser uma população mais justa. And so, this separation here is very powerful Então, esta separação aqui é muito poderosa, because that message that was delivered at Central Park, porque esta mensagem que foi entregue em Central Park, it really trumpeted the original mission of the church. ela realmente trombeteou a missão original da igreja. The church was called out A igreja foi chamada when the Lord launched the church. quando o Senhor inaugurou a igreja. Our calling was to separate out a people unto the Lord. O chamado dela é separar um povo para o Senhor, To connect the earth, to connect the world conectar a terra,
conectar o mundo, to connect mankind that had fallen conectar a humanidade caída, back to their inheritance, de volta à herança deles, back to their destiny in heaven. de volta ao seu destino, que é o céu. And so I celebrate today Então, eu celebro hoje, as I'm talking about the wonderful broadcast and dissemination that the Standard newspaper has done. enquanto eu estou falando da maravilhosa publicação que o jornal Standard fez, I celebrate with you, Kenya. eu celebro com você, Quênia, God prepares the mission to Israel. enquanto o Senhor prepara a missão para Israel. We don't know when it takes place, Nós não sabemos quando vai acontecer, whether before the rapture or after the taking of the saints. se vai acontecer antes do arrebatamento ou depois que os santos forem levados. But whichever the time, it will take place. Mas qualquer que seja o tempo, isto vai acontecer. I've seen myself there executing the mission of the Lord. Eu já vi a mim mesmo lá executando a missão do Senhor. But at the center of this, at this prime time, Mas no centro deste tempo primordial is separation. está separação. This message that trumpeted the doctrine of separation at Central Park Esta mensagem que trombeteou a doutrina da separação em Central Park, and you see very clearly você vê muito claramente that separation that was being exalted at Central Park by the Lord que esta separação que foi exaltada em Central Park pelo Senhor is essentially asking you people as Kenyans to separate from sin. está essencialmente pedindo para vocês, quenianos, que se separem do pecado, To separate out totally from sin. separar-se totalmente do pecado. And that's why I mentioned Romans chapter 6, E é por isso que eu mencionei Romanos capítulo 6, verses 1 to 5, for example, versículos de 1 a 5, por exemplo, still celebrating the same separation the Lord is trumpeting today. ainda celebrando a mesma separação que o Senhor está trombeteando hoje. That was the original mission. Esta foi a missão original, It remains the mission of the Lord. permanece a missão do Senhor It remains His commitment e continua sendo o compromisso dele. that the church, as she continues to execute her life, Que a igreja, enquanto ela continua executando a sua vida, separation, a separated Christian lifestyle, separação, um estilo de vida cristã separada, must be at the core center of her being. deve estar no cerne, no centro do seu ser. Now, Romans chapter 6, Agora, Romanos capítulo 6. Romans 6, 1 to 5, Romanos 6, de 1 a 5. whichever, you can read as far as you want when you get time. O que quer que seja, você pode ler o quanto você quiser quando você tiver tempo. But that is a continual celebration on separation. Mas esta é uma contínua celebração a respeito da separação. Because it says, dead to sin and alive in Christ. Porque ele diz, mortos para o pecado e vivos em Cristo. It says, what shall we say then? Ele diz, que diremos, pois? Shall we go on sinning so that the grace may increase? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? By no means. De modo nenhum. We died to sin. How then can we live in it any longer? Nós já morremos para o pecado. Como ainda viveremos nele? Verse 3. Versículo 3. Or don't you know Acaso não sabeis that all of us who were baptized into Christ Jesus que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus were essentially baptized into His death? fomos essencialmente batizados na sua morte? And we were therefore buried with Him through the baptism into death, Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, in order that just as Christ was raised from the dead para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, through the glory of the Father, pela glória do Pai, we too
may live a new life. para que nós também vivamos uma nova vida. In other words, a resurrected life. Em outras palavras, a vida ressuscitada. That is again now Isto é novamente agora the trumpeting and the exalting of separation. o trombetear e a exaltação da separação. And you can read on and on all the way down. E você pode continuar lendo mais abaixo. Separation. This separation that the church needs to undertake right now. Separação. Esta separação que a igreja precisa observar agora. If you read 2 Corinthians chapter 6, Se você ler 2 Coríntios capítulo 6, same thing. é a mesma coisa. 2 Corinthians chapter 6 from 14 to 18, he repeats the same thing. 2 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 18, ele repete a mesma coisa. Exalting separation, Exaltando a separação. the original mission of the church, why you became a Christian. A missão original da igreja, a razão pela qual você se tornou um cristão. He said, do not be yoked together with unbelievers. Ele diz: não esteja no mesmo jugo com os incrédulos. For what do righteousness and wickedness have in common? Porque o que é que a justiça e a injustiça têm em comum? Or what fellowship can light have with darkness? Ou que comunhão da luz com as trevas? What harmony is there between Christ and Belial? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever? Ou o que é que o crente tem em comum com o incrédulo? So, blessed people, Então, povo abençoado, still on this separation, ainda a respeito desta separação, verse 16, o versículo 16. what agreement is there between the temple of God and idols? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? For we are the temple of the living God, Jehovah. Porque nós somos o templo do Deus vivo, Jeová. As God said, I will live with them, Como o próprio Deus disse: habitarei no meio deles and walk among them, e andarei no meio deles, and I will be their God, and they will be my people. e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verse 17. Versículo 17. Therefore, come out of them and be separate, says the Lord. Portanto, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. This is the same clarion call that you had made. Este é o mesmo toque de alerta que você ouviu sendo feito. You heard him making that clarion call Vocês o ouviram dando este toque de alerta at Central Park, March 24th, this year, 2019. em Central Park, no dia 24 de março do ano de 2019. That come out of them lest you share into their conversation, Que saiam do meio deles para que vocês não compartilhem das conversas deles and share into their plague. e participem dos seus flagelos, You share in their sin and share in their judgment. participando do pecado deles e então participando do juízo deles. And he says, touch no unclean thing, E ele diz: não toqueis em coisas impuras, and I will receive you. e eu vos receberei. I will be a father unto you, Eu vos serei pai, and you will be my sons and my daughters, says the Lord Almighty. e vós me sereis filhos e filhas, diz o Deus Todo-Poderoso. That is the My People Church Esta é a igreja, meu povo, that the Holy Spirit is building at this hour. que o Espírito Santo está construindo nesta hora. But to emphasize this and to bring it to closure, Mas, para enfatizar isso e trazer então um fechamento in this broadcast today, a esta transmissão hoje, I want to run back to the book of Matthew, eu quero voltar lá no livro de Mateus, the book of Matthew chapter 5,
O livro de Mateus, capítulo 5. Still on the same emphasis on separation. Ainda na mesma ênfase da separação. And that's why today it serves me with great joy É por isso que hoje eu sinto uma grande alegria that the Standard newspaper has stood out. que o jornal Standard se levantou. They have stepped out Eles deram um passo à frente and said, I think the messages that are being released by these prophets e disseram: eu creio que as mensagens que estão sendo liberadas por estes profetas are such a treasure, são um tesouro tão grande. and they have decided to carry it. E então eles decidiram publicá-las. Can you imagine a secular newspaper? Only in Kenya this happened. Vocês podem imaginar um jornal secular? Só no Quênia isto acontece. And this is a beautiful revival time. E este é um lindo tempo de avivamento. Those are the hallmarks of revival. Estas são as características do avivamento. And I think today this brings to finality the mourning that has been going on here. Eu creio que isto hoje traz um fim a todo este clamor e choro que tem acontecido aqui Of the abuse and the blackmail. por causa do abuso e da calúnia. Because the Standard newspaper has essentially cured it. Porque o jornal Standard essencialmente curou isto. They have cured that malady. Eles curaram este mal. They have come out and said, no, we will now carry the message of the Lord. Eles vieram a público e disseram: não, nós vamos publicar as mensagens do Senhor. And that is a tremendous act of repentance in the land. E esta é uma tremenda atitude de arrependimento na nação. I know there is a national repentance. Eu sei que há um arrependimento nacional. Working with the authorities, we are working on that. Nós estamos trabalhando nisto com as autoridades. But I am talking about now the people on the ground. Mas eu estou falando agora das pessoas envolvidas. Their act, their conduct that bespeaks repentance. As atitudes, a conduta delas demonstram arrependimento. Bespeaks remorse. Demonstram remorso. The book of Matthew chapter 5. O livro de Mateus, capítulo 5. Matthew 5 from verse 29. Look at what it says here. Mateus 5, a partir do 29. Olha o que ele diz aqui. Matthew 5, 29 on. Mateus 5, do 29 em diante. It says, Ele diz: if your right eye causes you to sin, se o teu olho direito te faz pecar, gouge it out. arranca-o. Gouge it out and throw it away. Arranca-o e lança-o fora. It is better for you to lose one part of your body É melhor para você perder uma parte do teu corpo than for your whole body to be thrown into hell. do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. And if your right hand causes you to sin, E se a tua mão direita te faz pecar, cut it off corta and throw it away. e lança-a fora. It is better for you to lose one part of your body É melhor para você perder uma parte do teu corpo than for your whole body to go to hell. do que todo o teu corpo ir para o inferno. This is a very powerful message on separation. Esta é uma mensagem muito poderosa de separação. This is what I'm talking about. É sobre isto que eu estou falando. The Lord is saying that if there is anything that entices you to sin, O Senhor está dizendo que se há alguma coisa que te leva a pecar, that causes you to sin, que te faz pecar, then you have to separate from that thing. então você tem que se separar disto que te faz pecar. And that is still the same message E esta ainda é a mesma mensagem the Lord transmitted, was trumpeting que o Senhor transmitiu, trombeteou, on March 24th, the year 2019, em 24 de março do ano de 2019, from Central Park, Nairobi. a partir de Central Park, Nairobi. And I know that many have asked me that we may be able to set up a particular regime E eu sei que muitos me pediram que nós possamos estabelecer um regime específico
a particular calendar for the Central Park Revival, for the Nairobi Revival. calendário específico para o avivamento em Central Park, o avivamento em Nairobi, For the Nairobi Sunday Gospel Crusade. para a cruzada evangelística dominical em Nairobi. And maybe we'll hear what the Lord says. Então talvez nós vamos ouvir o que o Senhor diz. As the Lord navigates me to the other counties, Enquanto o Senhor me navega para outros condados, the other places before I leave the land. para outros lugares antes de eu deixar esta nação. Of course, we are planning the meetings to Bungoma, É claro que nós estamos planejando as reuniões em Bungoma, to Kisumu, to Maralal, em Kisumu, em Maralal, to Kitale, Mombasa, em Kitale, Mombasa, and all these as we wait on the timing of the Lord. todos estes enquanto nós aguardamos o tempo do Senhor. But you can see very clearly that the Lord is championing separation. Mas vocês podem ver muito claramente que o Senhor está exaltando a separação, A separated Christian lifestyle. um estilo de vida cristã separada, Essentially separation from sin. essencialmente separação do pecado. And that's why he really came out very big. He came out big. E é por isso que ele realmente veio com força, ele veio com muita força, On that thread, the scarlet thread, a respeito daquela linha, aquela linha escarlate, that was being used to distinguish between the firstborn and the secondborn. que estava sendo usada para distinguir entre o primogênito e o segundo, So that the firstborn may enjoy certain rights. para que o primogênito possa desfrutar de alguns direitos. And he used Perez as an example. E ele usou Pérez como um exemplo, He said, no, corruption cannot separate. onde ele disse: não, a corrupção não pode separar. You cannot do that separation by corruption. Você não pode fazer esta separação por meio de corrupção. There is so much that goes into that Há tantas coisas envolvidas nisto. dysfunction that you saw take place when Perez and Zerah were being born. Aquela disfunção que aconteceu enquanto Pérez e Zera estavam nascendo. When Zerah stretched out his hand Quando Zera esticou a sua mão and received the scarlet ribbon, the scarlet thread, e recebeu a fita escarlate, a linha escarlate. and then later it only turns out that Perez is the firstborn. E mais tarde acaba acontecendo que Pérez é o primogênito. He's saying that when the Messiah is coming, Ele está dizendo que quando o Messias está vindo, separation cannot be executed by corruption. a separação não pode ser executada por corrupção. That Perez had to take his place as the firstborn, Que Pérez tinha que assumir o seu lugar como primogênito. and I read for you the lineage of the Messiah, E eu li para vocês a linhagem do Messias, that indeed the Messiah came from Perez. de que, de fato, o Messias veio de Pérez. He came through the lineage of Perez. Ele veio através da linhagem de Pérez. So corruption cannot execute that separation. Então, a corrupção não pode executar esta separação. But you see that same message. Mas você vê esta mesma mensagem. You see that message, the prototype of that message in the church today. Você vê que esta mensagem é uma profecia da igreja hoje. He's saying that corruption in the church Ele está dizendo que a corrupção na igreja cannot be the instrument that executes that separation. não pode ser um instrumento que executa esta separação. It will collapse. Vai desmoronar. So that's why Zerah, Então é por isso que Zera, whether Zerah means the scarlet thread or scarlet ribbon, scarlet cord, Zera significa linha escarlate, fita escarlate, cordão escarlate. still the Perez has to take his place Ainda assim, Pérez teve que assumir o seu lugar, because this separation is executed from the throne of God Almighty in heaven. porque esta separação é executada no trono do Deus Todo-Poderoso, no céu.
And that's why Matthew 5:29 to 30 E é por isso que Mateus 5, de 29 a 30, really speaks into this separation, blessed people. realmente fala desta separação, povo abençoado. This mega separation, this mighty separation, Esta mega separação, esta poderosa separação, the separation that the church ought to understand, a separação que a igreja tem que entender, undertake, and behold in her Christian lifestyle. receber e assumir em seu estilo de vida cristã. Separation from sin, Separação do pecado, separation from anything, temptation also. separação de qualquer coisa e das tentações também. Anything that will entice you and snare you to sin. Qualquer coisa que vai te levar e te induzir a pecar. Separation from the world. Separação do mundo. There's so much about separation that the Lord is now bringing Há tanto a respeito de separação que o Senhor agora está trazendo to the nations of the earth and to the house of the Lord. para as nações da terra e para a casa do Senhor. And that's why today I want to celebrate so much what the Standard Newspaper did. E é por isso que hoje eu quero celebrar tanto o que o Standard Newspaper fez. And I want to thank the Lord that now that's healed, E eu quero agradecer o Senhor porque agora isto sara. that cures this whole thing. Isto cura toda esta coisa. And I told you people E eu disse para vocês that is the testimony that you don't have to fight back. de que este é o testemunho que você não tem que revidar. All you need is to let the testimony of your life be speak. Tudo que você precisa é deixar que o testemunho da sua vida fale. Let the testimony of your life, Que o testemunho da sua vida, the cripples that are walking, the blind that are seeing, os aleijados que estão andando, os cegos que estão vendo. when has the Lord ever used a sinful man, a sinful person, Desde quando o Senhor usa uma pessoa pecaminosa, uma pessoa em pecado, to do such mighty work, to command the sun to clap, para fazer obras tão grandiosas, para comandar o sol para aplaudir, to cause him point his glory from heaven, para vir e apontar, para apontar com a sua glória desde o céu, like he says is going to take place soon again. como ele diz que vai acontecer novamente em breve. And so, right now, Então, agora, the Lord is commanding the church in this nation and beyond o Senhor está comandando a igreja nesta nação e além daqui, to observe separation in their lives. para observar separação em suas vidas. And I'm very glad that this has been transmitted to you, E eu estou muito feliz que isto foi transmitido para vocês, even by the secular mass media, mesmo que seja através de um veículo secular de comunicação de massa, that this nation may never have a case before the Lord. para que esta nação nunca tenha um case diante do Senhor, That you may know that the Lord has spoken separation, para que vocês possam saber que o Senhor falou a respeito de separação, that the world may know para que o mundo possa saber that the message of separation has been well transmitted, que a mensagem da separação foi muito bem transmitida, has been well trumpeted to the nations, to the church, to the body of Christ, foi bem trombeteada para as nações, para a igreja, para o corpo de Cristo. and so you know what to do as a believer. Então você sabe o que fazer como crente. Execute separation from sin, Executar a separação do pecado. separation from anything that will entice you to sin, temptations in other words. Separação de tudo que vai te induzir a pecar, as tentações em outras palavras. Separation from this dark world. Separação deste mundo tenebroso. This is time to separate, Este é o tempo para separar, that you may be able to see the glorious kingdom of God. para que você possa ver o glorioso reino de Deus. Now, I have come forth to announce that there is going to be a mega healing service. Então eu vim para anunciar que vai haver um mega serviço de cura. I have seen that healing service. Eu já vi este serviço de cura. There's going to be massive historic healing
Haverá cura histórica e massiva, historic mega healings that will take place, históricas e mega curas que vão acontecer, including the miracles of creation incluindo os milagres de criação, that will take place in this land and beyond, que vai acontecer nesta nação e além dela, for those who care to partake of the healing service. para aqueles que se importarem de participar do serviço de cura. And I know that right now the Lord is preparing the nations, E eu sei que agora o Senhor está preparando as nações, and I'm still asking the Lord e eu ainda estou perguntando ao Senhor on the exact paradigm, the exact calendar, the exact timing of the mission to Israel. o paradigma exato, o calendário exato, o timing exato das missões para Israel. There is another visitation that is supposed to take place in Lima, Peru, Há uma outra visitação que deve acontecer em Lima, Peru, when the cloud of God, quando a nuvem de Deus, the dark cloud, comes all the way from heaven and settles on me. a nuvem escura, vem todo o caminho desde o céu e repousa sobre mim, Right in the eyes of everybody, and then it rains. bem diante dos olhos de todos, e então chove. All these things have been said and pronounced, they will come to pass. Todas estas coisas foram ditas e pronunciadas, e elas vão acontecer. But we have to wait on the timing of the Lord. Mas nós temos que esperar o tempo do Senhor. So may the Lord bless you, precious people. Então que o Senhor os abençoe, povo precioso. And I ask you to celebrate this moment. Why? E eu peço para vocês celebrarem este momento. Por quê? Because the Lord has come through. Porque o Senhor veio. The Lord is now announcing to you the coming of the Messiah. O Senhor agora está anunciando para vocês a vinda do Messias. You have seen the wonders not seen before. Vocês viram maravilhas nunca vistas antes. You've seen the healing historic. Vocês viram as curas históricas. You've seen the message of separation trumpeted to you. Vocês viram a mensagem da separação trombeteada para vocês. And now you know how to walk as a Christian. E agora você sabe como andar como um cristão. The original mission of the church A missão original da igreja was that the Lord Jesus came to separate out our people unto the Lord. é que o nosso Senhor Jesus veio para separar um povo para o Senhor. And that's why at Central Park in Nairobi, E é por isso que em Central Park, Nairobi, I did read from the book of Revelation at Central Park in Nairobi. eu li no livro do Apocalipse em Central Park, Nairobi. I read from Revelation chapter 5 Eu li Apocalipse capítulo 5 on what the Lord did when He came to launch the church. a respeito daquilo que o Senhor fez quando Ele veio para inaugurar a igreja. And I read very clearly the book of Revelation chapter 5, E eu li muito claramente no livro do Apocalipse capítulo 5. and I read verse 9 where He says, E eu li o versículo 9, onde ele diz: and they sang a new song, e cantavam um novo cântico. you are worthy to take the scroll Tu és digno de tomar o livro and open its seals, e de abrir-lhe os selos, because you were slain, porque tu foste morto, and with your blood you purchased man for God, e com o teu sangue comprastes para Deus from every tribe and every language and every people and every nation, homens que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações, and you have made them a kingdom and priests e os fizeste reino e sacerdotes, to serve our God, para servir ao nosso Deus, and they will reign on the earth. e eles reinarão sobre a terra. So I celebrated this in Central Park. Então, eu celebrei esta escritura em Central Park. You heard the Lord raise this scripture. Why? Vocês ouviram o Senhor exaltando esta escritura? Por quê? Because this is sitting at the core Porque isto está posicionado no cerne, no centro, at the living core
the living center of the mission of the Christ, no cerne vivo, no centro vivo da missão do Cristo, to launch the church, para inaugurar a igreja, to launch the salvation of the grace. para dar início à salvação da graça, Separate out the people, purchase the people unto the Lord. para separar um povo, para comprar um povo para o Senhor. So may the Lord help you today. Então que o Senhor os ajude hoje, But I'm celebrating with you that a healing service is coming. mas eu estou celebrando com vocês que um serviço de cura está vindo, Other conferences are coming in this land. outras conferências estão vindo nesta nação. So if the devil thought that the revival, the gains that the Messiah has made in this land Então, se o diabo pensou que os frutos e o avivamento que o Messias conquistou nesta nação were finally collapsing, estavam finalmente desmoronando, I have sad news for the devil eu tenho tristes notícias para o diabo, that the revival is going to be stronger and stronger and stronger, que o avivamento vai ficar mais forte, mais forte, mais forte, and bigger and greater. e maior e mais grandioso. They call it bigger and better. It's going to be much bigger and better. Eles dizem maior e melhor, será muito maior e muito melhor. You can see Kenya in their worst. Now look at the pictures on the web. Vocês podem ver que o Quênia, no seu pior momento, olhem as fotos na internet. At their worst, No seu pior, they have a monumental revival. How bigger then will be the other revival? eles têm um avivamento monumental. Então, quão maior será o outro avivamento? And the other nations too, when the Lord now releases me, E as outras nações também, quando agora o Senhor me liberar, to visit those nations. para visitar aquelas nações. So the gain the Messiah is making across the earth Então, as conquistas que o Messias está fazendo por toda a terra will continue on and on. vão continuar cada vez mais. And I bless the church in China. E eu abençoo a igreja na China. I bless the senior bishops in China Eu abençoo os bispos sêniores da China for the great zeal they're exuding, the great work they're doing in China. pelo grande zelo que eles estão exalando, pelas grandes obras que eles estão fazendo na China. And the Lord will release me to those nations too. E o Senhor vai me liberar para aquelas nações também. May the Lord bless you today, Annabelle. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigado. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Make sure you live a separated life, a holy life, a righteous life. Tenha certeza de que você vive uma vida separada, uma vida santa, uma vida justa. A life that is befitting to the honorable cross Uma vida que está de acordo com a honorável cruz and the blood e o sangue that our King, the Lord Jesus, que o nosso Rei, o Senhor Jesus, brought unto the church. trouxe para a igreja. Shalom to them. Toda Rabba. Shalom, obrigado. Muito obrigado.